Tudo bem, pessoal? Boa noite, tá? Bom, esse vídeo é uma complementação daquele outro vídeo que eu estava falando sobre o racismo, certo? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do que estava se passando ali na Alemanha na segunda metade do século XIX, tá? Todo mundo se lembra que na segunda metade do século XIX que a Alemanha ela vai passar pelo processo de unificação, certo? E esse processo de unificação da Alemanha ele vai ser responsável, tá, pelo surgimento de um nacionalismo extremado. Alemanha, certo? O que é esse nacionalismo extremado? É um amor, uma paixão gigantesca, extremada pela nação, certo? E esse amor extremado pela nação é favorável de que tudo aquilo que deturpe a imagem da nação, que macule a imagem da nação, seja deixado de fora, tá? Então esse nacionalismo extremado, ele surge principalmente por conta das elites, ele vem das elites alemãs, tá? Então de parte da aristocracia, do clero, dos militares, tá? Dos industriais, certo? Que querem transformar a Alemanha, não só a Alemanha, mas todos os povos, né? É favorável à junção de todos os povos de origem germânica e é favorável, tá? E, portanto, eles eram favoráveis aí à guerra, nesse sentido de que a Alemanha deveria se unificar com povos similares, parecidos, de origem germânica, e submeter aqueles povos que eram racialmente inferiores, tá? Então era isso que vigorava naquele momento na Alemanha, tá? Na segunda metade do século XIX, certo? Isso aí, esse pensamento extremado alemão, ele vai dar origem ele vai estimular o antissemitismo, tá? Ele vai estimular a volta ao passado, a um passado mítico alemão, certo? Para restabelecer, para dar estímulo a essa grandeza alemã aí que eles viam, né? Essa elite via e que se encontrava no passado, certo? Bom, pessoal, a gente chama esse pensamento nacionalista, esse pensamento de retomada de alguns valores míticos desse passado grandioso alemão, de pensamento Völkisch, tá? Völkisch, né? Volkswagen, tá? Volks está relacionado ao povo. Völkisch está relacionado a esse passado mitológico, esse passado grandioso aí, certo? Era a ideia de que a nação alemã, a construção da nação alemã não havia acontecido naquele momento, plenamente na segunda metade do século XIX, tá? Mas a nação alemã, ela tinha um passado grandioso, um passado que evocava os heróis de origem germânica, os heróis arianos, tá? E isso é que deveria ser o quê? Resgatado e buscado aí, tá? Então o pensamento Völkisch é justamente isso, esse resgate das tradições, tá? Principalmente as tradições lá da Idade Média, o campo, a valorização do campo, do camponês, o romantismo alemão, tudo isso vai interferir no processo desse resgate aí, tá? E tudo que maculasse, como eu estava falando, essa imagem grandiosa, deveria ser expurgado, certo? E aí entram os judeus, certo? Os judeus, tá? Os judeus que passaram a ser vistos aí, não só os judeus, mas as minorias, tá? As minorias, ciganos, por exemplo, os judeus. Essas minorias, elas não coadunavam com esse passado grandioso alemão, tá? E, portanto, elas deveriam ser o quê? Deveriam ser expulsas, deveriam ser relegadas, deixadas de lado, ou dominadas. Só serviriam para serem escravas, tá? Era isso que eles pensavam, por exemplo, para os povos do leste europeu, para os russos, por exemplo. Tá? Os russos deveriam virar slaves, eslavos, escravos, certo? Dessa grandiosidade alemã. Tá? Esses alemães eram favoráveis, portanto, à guerra, eles eram favoráveis, portanto, à necessidade dessa pureza racial, encabeçada por pessoas brancas, de pele clara e de olhos azuis. Qualquer casamento que fugisse essa regra, qualquer casamento que maculasse esse fenótipo, essa genética boa, essa genética pura, tá? Deveria ser deixado de lado. Então, se a gente for levar o contexto então da unificação da Alemanha, o que estava por trás desse cenário, dessa unificação, era justamente a valorização desse passado, tá, alemão grandioso. O romantismo, como eu falei, também ajudou nesse sentido, tá?
E os judeus, que compunham aí, nesse momento, algo em torno, na virada do século XVIII para o século XIX, algo em torno de 1% da população, eles foram aí usados como o bode expiatório, né? Um povo que foi usado como bode expiatório, tá? E um povo que maculava, né? Como eu estava falando, essa imagem grandiosa promovida que queriam mostrar aos alemães. Certo? E os judeus, é interessante falar, tá, que os judeus, assim, eles têm um passado, tá? Eles têm um passado de perseguição. Se a gente for olhar para a Idade Média, os judeus eles eram a todo momento perseguidos, eram queimados pela Inquisição, tá? Muitos cristãos acreditavam que os judeus faziam rituais com sangue humano, rituais satânicos, tá? Então os judeus desde a Idade Média tinham eram vistos desse jeito aí. Nesse contexto do século XIX aí, eu estou lendo um livro, depois eu vou fazer um livro sobre a história do Hitler, tá? Do Kershaw, que mostra ali a Viena. O Hitler ficou muito tempo em Viena, né, ali, e ele entrou em contato com esses sentimentos antissemitas, mas isso é um capítulo à parte, é para um outro vídeo aí, tá? Então era isso que preconizava esse pensamento nacionalista extremista alemão daquele momento lá, tá? Bom, como eu estava falando, os judeus durante grande parte da Idade Média passaram a ser vistos como pessoas, né? como grupos que haviam jogado Cristo na cruz, os responsáveis pela morte de Cristo, certo? E deveriam pagar por isso. Isso então se torna algo muito forte, não só na Alemanha, mas em alguns outros países da Europa, tá? Então na França, por exemplo, existia lá um jornalista, esqueci o nome do jornalista agora, tá? Depois eu coloco aí nos comentários, mas esse jornalista, ele publicava jornais, não era só ele, não era só na França, tá? Jornais que faziam referência aí aos judeus como pessoas más, desumanas, que deveriam ser jogados no lixo da história, certo? Financiado inclusive por jesuítas esse jornal, tá? Então na Romênia, por exemplo, né, os judeus deveriam ser banidos, haviam sido banidos das escolas secundárias e das universidades, tá? Na Alemanha eram satanizados, como eu estava falando, tá? Na Rússia também existia uma forte perseguição aos judeus, tá? Massacres eram incentivados tanto na Rússia quanto na Ucrânia, certo? Então eram sentimentos antijudeus, antissemitas que existiam na Europa naquele contexto ali, embasados de certa forma por aquelas teorias raciais que existiam né, na ideologia europeia daquele contexto ali, tá? Os judeus, pessoal, se a gente for ver a história dos judeus, como eu estava falando, eles foram relegados aí por muito tempo à margem da história, certo? À margem da sociedade, tá? E aí o que aconteceu? Veio o século XIX, veio o século XVIII, tá? O século XVIII ele ampliou um pouco, deu um pouco mais de liberdade para os judeus, no sentido de fazer com que eles fossem de certa forma reconhecidos em alguns serviços, tá? Em algumas universidades. Muitos judeus enriqueceram, né, nesse momento aí século XVIII e XIX, tá? Mas enriqueceram e ganharam destaque, tá? Só que eles eram vistos ainda como pessoas más, como pessoas sem caráter, como pessoas de raça inferior naquele momento, tá? E se a gente for levar em conta a maior parte dos judeus que estava disseminada pela Europa naquele momento, eram pessoas que eram camponeses e não tinham tanto destaque na vida pública e econômica dos países europeus. Mas mesmo assim eles eram perseguidos e foram perseguidos durante grande parte aí, durante grande parte desse século XIX e século XX também, como a gente vai ver aí, tá? E aí existem documentos, né? Existem documentos oficiais aí, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar dos protocolos dos sábios de Sião, tá? O que é esse documento? É um documento que foi pedido, foi feito por um francês, um autor desconhecido na França,
1890 mais ou menos, a mando do czar russo, tá? Dizendo que os judeus eles seriam eles estavam tramando, eles se reuniam no cemitério de Praga, na capital da República Tcheca, e lá nesse cemitério, o cemitério de Praga, eles estariam conspirando a dominação do mundo, tá? Isso aí foi elaborado, né? Se você colocar aí no YouTube, ou melhor, na internet, aí no Google, você vai perceber, você vai ver lá um desenho de um judeu caracterizado, um estereotipado, com as mãos dominando o mundo inteiro, tá? Esse documento, os protocolos do Sábio de Sião, eles foram disseminados pela Europa inteira, certo? Então foi um documento então que mostrava que os judeus deveriam sim, que estavam sim tramando contra o mundo cristão, contra o mundo ético, contra os outros povos europeus aí. Por isso deveriam ser o quê? Massacrados e perseguidos. Tá? Então esse documento foi um documento que foi bastante propagado aí antes da Primeira Guerra Mundial, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. Até hoje existem pessoas que defendem esses protocolos e falam dessa conspiração judaica no sentido de dominar o mundo aí, dessa aglomeração, dessa união de pessoas, de judeus, tá? Para dominar o mundo aí. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou falar um pouco mais aí, especificar alguns pontos, tá? Em outros vídeos, certo? Esse vídeo como eu falei, é um complemento do outro vídeo aí que eu fiz, tá? Sobre o racismo. Esse vídeo é um pouco mais específico, tá? Sobre o nascimento, então, desse pensamento extremista alemão, tá? Que deu origem à cultura Völkisch, na cultura mítica alemã, e que se desenvolveu bastante aí na virada do século XIX para o século XX, tá bom? Pessoal, um grande abraço, obrigado aí por assistirem esse vídeo, tá? Curte o vídeo, dá joinha, compartilha e a gente se vê por aí, tá bom? Grande abraço, valeu, obrigado!